Muito boa noite. Como estão todos? Nós vamos falar no começo, né? Eu vou ler um pouco aqui desse livro, A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é a respeito da formação do nosso planeta, né? O texto é muito bonito e ele conta um pouco da história do comecinho da formação da onde nós vivemos, né? Da nossa casa aqui, dessa morada que moramos. E depois, então, a gente vai passar a respeito da evolução do espírito. Vamos falar um pouco sobre a evolução do espírito. Então, no primeiro capítulo, Emmanuel nos traz assim: a Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Mais adiante no livro, nos é informado que um desses membros, um desses espíritos puros, é Jesus Cristo, nosso Mestre. Um pouquinho mais adiante ainda, nos é contado que em duas oportunidades, um grupo desses espíritos puros se reuniu em torno da Terra. Em uma delas, quando da decisão da vinda do Cristo aqui, há aproximadamente 2019 anos atrás, né? E numa outra oportunidade, quando da formação do nosso planeta, no momento em que esse planeta se desprendia da órbita solar e então ali se dava o início da formação. É estimado que o planeta Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos, né? Isso foi estimado através da análise de cristais de zircão que foram encontrados na cidade de Jack Hills, na Austrália Ocidental. Daí então que dentro do Espiritismo a gente costuma dizer, né, que o nosso Mestre, que Jesus, ele governa esse planeta há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então aqui nós vamos começar a ler então nesse capítulo onde é descrito a formação do nosso planeta. Que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2,5 milhões de quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Ele está se referindo aqui à Terra. Eu sei que nessa imagem está pequenininho, mas se vocês prestarem atenção aqui onde eu estou apontando, tem um pontinho azul, talvez não dê para ver, mas no próximo slide todo mundo vai ver. Mas o pontinho está bem pequenininho, esse pontinho é a Terra, né? E o vermelho, claro, é o nosso Sol. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida. No imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação
se processa nas oficinas do infinito. Eu grifei aqui, só queria chamar a atenção, né? Então, Emmanuel, na sua narrativa aqui, ele traz para a gente, né? Edificação da nova escola de seres. Então, ele está narrando e está dizendo que a gente vive num planeta onde, mais adiante, nós vamos ver que é chamado no mundo espiritual como educandário. Isso é uma escola, né? Nós todos aqui estamos e vivemos nessa escola. Essa é aquela imagem que eu comentei, né? Essa foto, a distância não é correta, mas quando eu busquei essa foto aqui, a proporção da Terra com relação ao tamanho do Sol é para ser real, né? Na definição do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se a gente anda um pouquinho mais, logo no início do Livro dos Espíritos, né? Então, nos é dito, Kardec, ao questionar, perguntar sobre os atributos do nosso Pai, do Criador, né? E é informado que nós não ainda temos a capacidade de sentir, de entender, e nós não conseguimos, então, dar atributos, nos falta inteligência, né? Nós não estamos lá ainda, não temos nem capacidade de conseguir definir quem é esse nosso Pai, esse nosso Deus, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso e falei assim, puxa, mas não conseguimos nem definir ele. Mas então me senti motivado a andar um pouco mais adiante e vamos tentar então só visualizar um pouquinho mais a obra dele, né? Aquela que a gente pode ver, porque muito da obra do nosso Pai a gente não consegue nem ver. A gente não sabe o tamanho do universo, né? A gente sabe aquele tamanho de universo que é observável, porque tem luz que ainda não chegou aqui, então ele não é observável, né? Então, nesse outro slide aqui, agora nós estamos vendo o Sol com relação a essa estrela. Essa estrela, ela está na nossa Via Láctea, né, onde a Terra reside, né, e ela se chama Mussefei, e ela tem 150 vezes o tamanho do Sol, né. A Via Láctea, hoje, tem duas estimativas. Começou com uma estimativa falando que na Via Láctea somente nela existem de 100, e depois eu já li uma segunda agora, a 400 bilhões de estrelas. Tem de 100 a 400 bilhões de sóis, né? E por volta de 100 bilhões de planetas. Como a Via Láctea já é uma coisa enorme. Quando eu vi esses números, eu já comecei a ficar um pouco perdido, né? Eu falei assim, nossa, mas como é que dimensiona isso, né? 100 bilhões, já me perdi um pouquinho. E aí o segundo dado, então, fica pior. Como a Via Láctea, existem por volta de 100 bilhões de galáxias. Essa foi uma primeira observação. Eu fui ler depois, existe um dado mais recente, porque conforme a evolução vai chegando, os telescópios Hubble vai funcionando, tem muita coisa ele foi trazendo, então eles já conseguiram então chegar a um número de por volta de 2 trilhões de galáxias, né? Isso só na parte que eu volto a falar, onde é observável, onde é possível ver, né? Porque tem luz que não chegou ainda aqui, né? E aí eu falei assim, nossa, mas é difícil de mencionar esses números, né? É difícil até de você tentar visualizar. Eu pensei comigo, será que dá para botar nota de $1 e visualizar quantos são esses bilhões? Eu acho que não dá. Mas tem um cientista que eu achei interessante, tem um cientista que calculou, e ele trouxe o seguinte dado, só para a gente gravar, né? Ele calculou e nos disse que existem 10 vezes mais estrelas no nosso universo observável do que grãos de areia em todo o planeta Terra. E ainda continua na frase, incluindo o deserto do Saara. Então é toda areia mesmo no planeta Terra. Esse foi o que eu consegui chegar mais próximo, assim, de tentar ver o quanto grande é essa obra do nosso Pai. Não tem como a gente não se aperceber, né, o quanto pequeno nós somos, né? Aquele planetinha azul, né? Esse slide aqui atrás, a gente vive ali, né? E nem dentro do planetinha a gente consegue se entender, né?
E que coisa monstruosa que tem, né? Como nós somos pequenos. Mas assim, ao mesmo tempo que nós somos pequenos, vamos manter em mente que nós somos parte dessa criação. A partir do momento que nós fomos criados, que Deus nos deu vida como espíritos imortais, nos deu luz e, mais que tudo isso, nos deu livre-arbítrio, é porque a gente está aqui e faz parte disso tudo. A gente faz parte disso tudo. E as nossas ações, aquilo que fazemos, a maneira como pensamos, a gente já sabe que tem influência. Não só nas nossas comunidades, não só nas nossas famílias, mas no universo também. Todo o universo está conectado. E a gente acha que nós devemos refletir um pouquinho a respeito disso. Então, Deus, Ele é o nosso Criador. Os espíritos são co-criadores. Deus cria e os espíritos fazem. Quando a Terra foi criada, os minerais foram os primeiros do reino a receberem a onda criadora, ou seja, a luz. O André Luiz, ele nos narra dessa maneira. O reino mineral é o instituto receptor da luz, luz que saiu do Criador, e no milésimo de segundo seguinte já não tinha a mesma intensidade. Essa luz, quando saiu do nosso Pai, ela foi diminuindo a sua intensidade, até que ela chegou na Terra e formou o reino dos minerais, e se apagou. É importante a gente também ter em mente que foi no reino dos minerais que nós, espíritos imortais, fizemos o nosso primeiro estágio na vida. A gente estuda aqui na casa e a gente sabe que primeiro estagiamos nos minerais, depois passamos aos vegetais, né? E depois aos animais, e hoje estamos aqui como homens. Então, Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, ele nos narra essa viagem. A longa viagem feita pela mônada divina ou princípio espiritual, na sua fase preambular, a mônada luminosa, que mais tarde será espírito, ser inteligente, vem sendo envolvida como energia divina em fluidos pesados. Perde sua luminosidade e condensa-se no reino mineral. No reino mineral, ela é condensada na pedra, incipiente na planta, primária nos irracionais, contraditória nos homens de mediana evolução, e excelsa nas almas sublimadas. Então, vem o nosso amado mestre, né, e nos faz refletir um pouco a respeito disso tudo. Essa luz que a gente estava descrevendo aqui, e que se apagou no momento da criação, é essa luz que eu acho que a gente deve diariamente buscá-la, né? E encontrá-la e fazer com que ela resplandeça novamente. Tomarmos consciência que temos um Pai que nos ama, despertar a nossa vontade de servir, crescer, viver até o ponto de aprendermos a amarmos uns aos outros, da maneira como gostaríamos que fôssemos tratados, tratar os nossos irmãos. Eu acho que esse é o caminho da luz. Esse é o caminho daquela luz que saiu do nosso Pai e que está em cada um de nós. Não nos mantemos nessa luz sem palmilharmos um pedregoso caminho. Caminho esses não muito fáceis de percorrer. É necessário muita vontade e determinação. Não estaríamos aqui hoje se a vida não tivesse nos trabalhado. Trabalhou tanto que aqui estamos. Ninguém cresce sem sofrimento. Ao menos comigo, assim sempre foi. Quando eu reflito um pouco sobre a minha vida, né, aqueles momentos mais difíceis, realmente os mais difíceis que eu passei, hoje
como eu já passei, ficou no passado, né? Eu olho para trás e reflito um pouco, o crescimento é enorme, né? Acho que assim é um pouco com todo mundo, não tem jeito, né? Quando a vida realmente nos aperta, é ali que a gente se mexe. É um pouco humano, né? Eu acho que nós humanos, querendo ou não, nós somos um pouco acomodados, né? Às vezes assim tem que doer um pouquinho para que você queira se sair. Senão aquela situação tá gostosinho, tá confortável, ninguém quer se mexer muito, né? Isso acaba acontecendo. Mas não precisa ser sempre assim, né? Eu acho que conforme nós vamos evoluindo, né, dá para ser de outra maneira. É possível que se faça diferente. Né? Se somos seres inteligentes, isso está no livro dos Espíritos, nós somos inteligentes e fomos criados simples e ignorantes. E cabe a nós, individualmente, o esclarecimento para o nosso progresso. Devemos nos empenhar a constante procura por conhecimento. Conhecimento, acho que é o primeiro ponto que eu acho importante que fique gravado essa noite, né? É muito importante que a gente queira adquirir novos conhecimentos para se transformar, mas mais do que isso, depois é necessário que a gente consiga absorver esse conhecimento, porque às vezes não é fácil você absorver. Às vezes você lê um livro, mas o quanto a gente retém desse livro é muito pouco, né? Às vezes, outro dia estavam me dando um exemplo, a Marisa acho que deu esse exemplo. Você pergunta para uma pessoa, você leu tal livro, o que você achou, né? E aí ela mal consegue descrever direito o que é o livro. É comum, é humano isso, né? Então, vamos só dar uma olhada aqui o que Jesus nos disse, né? Ele falou aqui, resplandeça a vossa luz, né? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ele também falou assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Está em João, capítulo 14, 12. Olha as coisas que Jesus nos colocou lá atrás. E mais essa aqui, então. Vós sois deuses. E também, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. O que será isso, né? Se eu só atrapalho tamponando as minhas falhas, corremos o risco das trevas nos apanharem. Quando passamos a fazer algo para alguém que sofre com acolhimento, ajuda e caridade, nos mantemos na luz. O que é esse tamponar as minhas falhas? Quando o conhecimento nos atinge, a primeira coisa que acontece, você fica um pouco vislumbrado, falou assim, nossa, pelo menos comigo foi assim, né? Eu sou um bebê espírita há muito pouco tempo que eu tenho lembrança nessa encarnação aqui de ter tido contato com toda essa informação, né? E a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, para mim, foi chocante. Eu não consegui parar de ler, mas tinha tanta coisa ali, tinha tanta informação interessante, que, na verdade, ela batia um pouco com tudo que eu pensava, mas eu nunca achei a doutrina que tudo isso se encaixasse da maneira maravilhosa como se encaixou, né? Então, eu senti exatamente esse tamponar aqui, as minhas falhas, né? Sinto até hoje, né? O que acontece? Você, então, adquire um novo conhecimento, né? Mas você não sabe lidar com aquele conhecimento. Então, os grupos de pessoas que você está, às vezes, acostumado a conviver, se tem, por exemplo, um grupo que tem, às vezes, o costume de não ter pensamentos muito edificantes, às vezes se reúne, mas metade do tempo está junto ali para falar mal do vizinho e tal. Quando você adquire o conhecimento, que você passa a ler isso, né, você passa a não aceitar mais esse tipo de atitude. Você não consegue conviver com ela, né? Isso é tamponar. O que não é tamponar? O que não é tamponar é o que acontece, por exemplo, aqui na Casa Espírita, né? Ninguém aqui da casa, nenhum diretor, as pessoas que estão acolhendo aqui nessa casa, quando entra uma pessoa que tem algum problema, algum vício, ninguém fala assim, olha, por favor, o senhor vai se tratar, daqui a 1 ano, 2 anos, quando estiver bem, volta, por favor. Não é isso. Não é isso que acontece, né? Então, isso é tamponar as nossas falhas. A gente tem que deixar de tamponar, vencer essa etapa e aí então passar para a etapa seguinte, que é a etapa de fazer, né?
A gente tem que passar a fazer. Só fazendo é que a gente consegue realmente viver dentro daquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é fazendo que você dá o exemplo. E exemplificar é que é tudo. É isso que a gente precisa conseguir evoluir para chegar nesse ponto. Precisamos continuar investindo na nossa capacidade reeducativa, tamponadora de nossas falhas e erros. Precisamos de ser mais perseverantes ainda para passarmos para o segundo estágio, o do fazer. Ninguém consolida um aprendizado sem fazer. Quem disse essa frase aqui foi Honório Onofre Abreu, né? Honório, para mim, foi muito marcante quando eu tive contato com ele. Eu tive contato com o Honório a primeira vez dentro do LAN, dentro dos estudos do LAN, num vídeo onde a gente estudou a respeito de Honório. E tem 2 vídeos grandes do Honório. Tem um vídeo de aproximadamente 2 horas e meia, onde ele fala sobre a evolução do espírito, né? Por isso que ali também eu tenho o nome, a palestra, mas eu também cito a evolução. E tem um outro vídeo de aproximadamente 1 hora e meia, onde eu estudei ambos deles, né? Honório sempre me marcou muito pela maneira didática e clara como ele consegue transmitir o conhecimento, né? Como é que ele consegue transmitir os conceitos dentro do espiritismo. Honório, ele viveu de 1930 a 2007. Ele foi presidente da União Espírita Mineira de 2002 até o seu desencarne. Mais para frente, a gente vai ver outras frases do Honório e diversos ensinamentos dele. Então, como é que a gente pode começar a caminhar um pouco e evoluir, né? Pergunta famosa aqui do Livro dos Espíritos, 919, acho que a maioria, não sei se a maioria das pessoas teve contato ou não, mas vamos ver aqui. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Alguém sabe quem foi esse sábio? Sócrates, muito bem, todo mundo sabe disso. 400 anos antes de Cristo. Ele era um filósofo grego, né, viveu na cidade de Atenas. Só que se você vai pesquisar um pouco além disso, essa frase ela não foi dita só por Sócrates, você busca também outras informações. Isso também foi dito por Tales de Mileto, que era um outro filósofo grego também, matemático e astrônomo. Eu só estou chamando a atenção disso porque é importante a gente notar que Sócrates falou há 400 anos antes de Cristo. Tales de Mileto, isso é de 600 anos antes de Cristo. Perdão, gente, eu esqueci. Esse daqui é o Sócrates. Essa frase ela está inscrita no Santuário de Delfos, na Grécia Antiga. E ainda há registros mais antigos ainda dessa frase, né? Ela também foi encontrada no Templo de Luxor, na cidade de Tebas, Egito, e está inscrito dessa maneira: homem, conhece-te a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. Isso data de 1400 anos antes de Cristo. Tem aqui eu consegui uma foto dessa frase do Templo de Luxor. Então, como é que a gente pode começar com essa história do conhecimento, né? Isso daqui, isso daqui foi uma explicação do Honório, dos slides do Honório, né? E eu mudei só um pouco a maneira como é que ele colocou. O Honório ele gostava muito de explicar com uma lousa do lado. Eu não tenho uma lousa para ir escrevendo como ele. Mas eu acabei me remetendo um pouco a essa imagem do iceberg. E para que a gente possa ter da maneira como eu quero transmitir esse conhecimento, é preciso só então que a gente entenda um pouco essa história de gelo, né? Do gelo na Terra. Quando eu visitei uma ou duas vezes já a região de geleira, né, onde os gelos são formados, né, e é interessante quando você visita que conforme vai nevando, essa neve ela vai se compactando, né, e conforme ela vai se compactando, ela vai passando para as camadas inferiores de uma geleira, né.
Então, quando você pega a parte inferior o iceberg é uma parte da geleira que se desprendeu, né? Quando você pega essas partes inferiores aqui da geleira, você tem um gelo muito antigo. Tanto é que quando o cientista quer estudar um pouco dados antigos, meteorológicos, né, isso acontece muito na Antártica, a gente vê, o que eles fazem? Eles escavam o gelo e começam a analisar a parede desse gelo. Então, analisando a parede do gelo, ele consegue saber o que aconteceu na Terra há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, porque está registrado ali, né? Então, vamos nos transportar para esse bloco aqui de gelo e vamos tentar entender o seguinte. Essa parte que fica abaixo da água aqui, ela é o nosso subconsciente. O que é isso daqui? Isso daqui são todas as nossas encarnações, né? São os valores que a gente foi coletando através dessas reencarnações, uma atrás da outra. A gente não se lembra de todas elas, mas elas estão aí, né? Isso é um material que o Honório explica que ele não pode desaparecer, né? Se esse material desaparecesse, é como se a evolução humana acabasse. Mas ele pode ser desativado. Agora, como desativar é que é complicado, não é simples. Mas isso aqui, então, é tudo aquilo que nós fomos, são todos aqueles nossos costumes, instintos que a gente carrega conosco. Conforme o conhecimento nos atinge, o conhecimento novo, né, que vem, então, nessa forma aí da neve, a gente começa a se formar. Esse é um homem em formação, em gestação. O Honório explica que isso forma o nosso superconsciente. Não só o conhecimento, mas as experiências de vida, né? Porque às vezes vem conhecimento, às vezes vem em forma de experiência, às vezes vem na forma do conhecimento e depois logo a experiência para testar, né? Mas essa é a evolução. E aqui a parte branca, que não é a área assinalada em vermelho, esse é o nosso consciente, né? Esse consciente é o nosso presente, é o que somos agora, nesse instante. O que é esse consciente? Esse consciente, ele é um denominador comum da somatória do nosso subconsciente, toda essa parte grande debaixo da água, do gelo, e essa camadinha fininha que está na cor vermelha do nosso superconsciente. Isso, para mim, quando eu vi a primeira vez, foi muito importante para entender o quanto difícil é você se mudar. Porque o conhecimento novo tem que chegar, tem que formar essa capinha ali em cima, para então somar com tudo aquilo que nós já somos e ser o que você é, no seu dia a dia. O consciente, então, é o presente. O consciente, Honório explica, não tem vida própria. Ele é o resultado do que vem de novo e daquilo que já somos. Ele ainda cita, se estamos com a vida viciada no dia a dia, é porque estamos com a porta aberta do subconsciente. Estamos vivendo no automático. Isso é bastante comum, né? Quando você você deixa a porta aberta do subconsciente, o que vem? Vira e mexe, vem aquele seu instinto animal, aquela situação que às vezes você sai aqui do centro, sai numa energia super positiva, né? Com uma vibração boa, uma cor boa, e sai ali na rua, ali, depara com o cara, te corta logo na saída do centro, o cara te corta na frente do carro e pronto, acabou tudo. Já perdeu tudo isso. Você volta ao que você realmente é, né? A nossa vida é o resultado do subconsciente passado e do superconsciente. O subconsciente sempre está tentando preencher todos os espaços e precisamos de muita vontade e perseverança para gotejarmos bons conhecimentos e alterarmos os nossos instintos. Honório ainda tem essa frase aqui, vida é vida. Na verdade, eu sou sincero, essa frase, desde o comecinho do LAN, eu vi ela e ela ficou martelando na minha cabeça, eu nunca entendi. Até graças a esse estudo aqui, e não foi na primeira vez, foi coisa de 2, 3 dias atrás. Então, se vocês não entenderem, não faz mal. Uma hora, às vezes, cai na ficha depois. Então, o que é o primeiro vida do Honório, né?
O nosso estado de vida perde terreno na hora que o conhecimento nos visita. O que achávamos que era vida se altera e passamos a ter outra vida. E o que é o segundo vida? A nossa vida é decorrente dos nossos interesses e vontade. Então, aquela vida que você tem inicialmente, na verdade, ela depende do que você quer. Do que você quer absorver, do que você quer absorver de conhecimento, daquilo que você quer realmente se transformar, do teu esforço e da sua perseverança. Não tem vida fácil, né? Você tem que realmente se esforçar muito para poder fazer com que esse consciente aí, ele se torne cada vez mais forte com relação ao seu subconsciente, aquilo que nós carregamos aí de tantas vidas vividas, né? E o pensamento? A gente está falando sobre o conhecimento e agora vamos falar um pouco sobre pensamento. Emmanuel, ao comentar o Livro dos Espíritos, pergunta 89, isso é um comentário que ele faz nesse livro, O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, né? O Emmanuel, ao comentar essa pergunta, ele diz o seguinte: a força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Pensar no bem, pelo bem e para o bem, nosso e de todos, será a influenciação sobre os demais benéfica, salutar e construtiva. Quanto importante é o nosso pensamento, quanto importante é o que a gente emana pensando, né? Eu sempre acreditei muito, né, no poder do pensamento, mesmo antes de entrar para o Espiritismo. Eu ganhei esse livro aqui de um colega daqui do centro, né, o Gustavo. E esse livro me chamou muito a atenção. Eu gostei muito dele, exatamente porque ele trata, em parte dele, a respeito do pensamento humano, né? No livro aqui, o autor, esse do Dr. Joe Dispenza, eu fui checar esse livro, ele está, para quem quiser depois, ele está disponível também em português. O que eu ganhei é em inglês, mas ele está disponível em português. Inclusive eu chequei, ele está disponível no e-books, acho que da Amazon, né? Esse livro é muito interessante e ele diz o seguinte: o Dr. Joe, ele traz, no começo, o que é? O livro, na verdade, é com relação ao poder do nosso pensamento. O quanto que a gente pode alterar a nossa vida para melhor ou para pior, dependendo da forma como você conduz o teu pensamento no dia a dia. Ele fala muito a respeito da gente se manter no passado. Outro dia o próprio Humberto trouxe um exemplo aqui, como eu não sei exatamente os números, mas eu me lembro que era muito mais do que a metade das pessoas tem o costume de viver no passado, né? Quando você vive no passado, o problema disso é que a conexão que a gente faz para os nossos atos, para o nosso pensamento, com relação aos neurônios que a gente ativa, né? Porque você emite um pensamento, você está ativando uma série que desencadeia de neurônios, né? Quando você vive muito no passado, você tem o costume de desencadear os neurônios da mesma e sempre a mesma maneira. E aí a sua vida começa, então, sempre ter aquela mesma figura. É aquela pessoa que acorda de manhã, tem o costume, então, de comer aquele pãozinho no lugar certo, aí depois ele pega o trânsito, ele sabe que ele vai se irritar uma ou duas vezes, chega no escritório, dá de frente com um chefe que ele não gosta, né? E aí ele já sabe aquela resposta sem educação que ele vai dar para o chefe, e dia após dia você continua fazendo a mesma coisa. Então o Dr. Joe Dispenza, ele traz uma série de ensinamentos para a gente, né, de como você conseguir quebrar um pouco esse ciclo, né? Quais as coisas que é possível a gente fazer para poder quebrar com isso. Mais adiante, ele traz também muita informação com relação ao mundo quântico, né, que é muito novo, que é muito recente. Mas hoje a gente já sabe que, a nível do átomo, o nosso pensamento tem influência nele.
Eu só queria trazer 2 exemplos importantes que está logo no começo do livro, e foi em cima desses 2 exemplos, são 2 experiências, né, que logo que eu li, eu quis ler o livro inteiro. Eu falei assim, não, eu tenho que ler esse livro aqui. Né? Então, são 2 experiências que eu quero citar. Tem mais no livro, se alguém depois quiser ler. Né? Mas a primeira foi feita na Universidade de Ohio por um grupo de 30 voluntários. Né? Então, o que pediram? Pediram para que esse grupo de 30 voluntários se dispusesse a engessar o pulso. Então, eles colocaram um gesso, né, no pulso dessas pessoas. E durante 30 dias, metade do grupo foi orientado a fazer exercícios mentais. Você sabe que para você exercitar o teu pulso, eu acho que não tem outro caminho a não ser fazer isso daqui, né? Se você está engessado, então não tem como você exercitar. Então, metade do grupo fez exercícios mentais durante 11 minutos por dia. Né? E a outra metade do grupo não fez absolutamente nada. Ao fim dos 30 dias, tiraram o gesso e verificou-se que o grupo que fez os exercícios mentais tinha o dobro da musculatura do grupo que nada fez. Então, isso só me chama um pouco a atenção o quanto é importante a gente prestar atenção para aquilo que pensamos e na forma como pensamos. Né? Num segundo momento, que para mim é mais impressionante, então, tem esse francês aqui, René, eu não sei falar certo o nome dele, mas o René, em 1986, ele fez essa experiência aqui. Então, eu vou tentar explicar essa experiência para vocês. Ele delimitou uma área que a gente pode ver ali no gráfico como a área A, né? E ele pegou e programou um robô desse tipo robot, que é esse robozinho que limpa a casa, né? Ele programou o robô para andar 50% das vezes à direita e 50% à esquerda, né? E aí ele colocou junto do robô, antes de ligar o robô, colocou uns pintinhos que estavam nascendo. Todo mundo aqui, não sei se vocês sabem, mas o pintinho, ele se identifica com a primeira coisa ao nascer que ele vê, né? Então pode ser a mãezinha deles, e aí eles vão andar junto com a mãezinha. Se você por acaso estiver ali e não tiver a galinha, vai ser você, ele não vai seguir você. E no caso aqui do robô, foi o robô, né? Então os pintinhos saíram atrás do robô, ligaram o robô e o robô saiu, então, andando aí nessa área que a gente, no desenho ali, mostra como a área A, né? Num segundo momento, o que foi feito? Eles colocaram e prenderam todos os pintinhos ali na gaiola. Do lado da figura B tem uma gaiola desenhada, né? E soltaram o robô, andando então sozinho. O que aconteceu? Vocês podem verificar que o quanto no desenho A, o robô andou em toda a área. No desenho B, o robô não passou de 50% da área, ele ficou junto dos pintinhos. Pois é. Então está aqui, René Peoc, 1986. Eu também fiquei assim, eu falei assim, não é possível. Mas o que é isso? Né? Os pintinhos, eles mudaram, né, a matéria. Ninguém sabe explicar, mas foi isso que aconteceu. Agora, se o pintinho da galinha consegue mudar a matéria, do que a gente é capaz, que nós não temos conhecimento ainda? Não é uma área para a gente explorar, para todo mundo se dedicar um pouco e tentar adquirir conhecimento com relação a isso? É isso que me surpreendeu. Os pintinhos eram robô, não? Veja, é importante eu citar, o que me chama a atenção desse tipo de literatura, do livro Becoming Supernatural, né? O que eu acho bonito com relação ao espiritismo é que hoje a gente, em diversos pontos, a gente começa a ver esse tipo de coisa pipocar. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, porque até então o conhecimento só estava restrito a quem é espírita, né? Porque isso a gente estuda esse tipo de coisa dentro do espiritismo. Mas agora a ciência começa a ir
e começa a trazer esse tipo de informação. Não é só o Dr. Joe Dispenza que tem outros também. Se vocês olharem, tem outras pessoas, né, trazendo esse tipo de conhecimento novo. Essa experiência está naquele livro que você acabou de postar? Ele é citado, essa experiência, no livro, só porque ele é uma introdução no livro, né, onde ele está tentando chamar a atenção de quantas coisas nós somos capazes. Tá no livro, sim. Então, quando eu li tudo isso aqui, não tem como eu não me remeter àquele slide, né, do nosso mestre querido dizendo, lembrando-nos, vós sois deuses. Quanto falta ainda a gente se conhecer, né, e quanto falta ainda a gente se explorar para evoluir no caminho da evolução, né? Vamos adiante. E a conexão? Então a gente falou de conhecimento, falamos do poder do nosso pensamento, né? E a prece, e essa conexão com Deus, essa conexão com os nossos mentores, né? O quanto isso também é importante, né? A ciência, quando você lê o Becoming Supernatural, eles têm o costume de chamar a prece, essa nossa conexão que a gente tem aqui, que a gente tanto pratica aqui no centro, né? Como a Marisa sempre fala, a gente vai tomar um lanche, a gente reza, acabou o lanche, a gente reza de novo, antes de ir no banheiro a gente dá mais uma rezada, e isso ainda é pouco, né? Quando você tem um pouco, em algumas literaturas, eu não sei exemplificar exatamente qual a literatura, mas é descrito que no mundo espiritual, quando a gente desencarnar, você reza muito mais do que você reza aqui na Terra, né? Mais que o dobro, né? Então, quanto importante é a gente manter essa conexão e o quanto importante é a prece. Então, o Emmanuel, na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, né, é perguntado, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta veio, as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. E aí vem o comentário. Quando a dor entenebrece os horizontes da alma, subtraindo a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. É muito importante esse finalzinho aqui, né? Que o Emmanuel fala, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. No Lão, o Mauro veio dar algumas aulas, né, a respeito do caldeirado, e eu pesquei isso daqui, das aulas dele. É necessário educar-se, praticar, estar mais receptivos para estar em conexão com o divino. Com essa conexão é possível purificar-se, percebendo as oportunidades, que são as experiências de todo dia, que constantemente nos chegam e muitas vezes chamamos de provas. No mundo maior, no capítulo 9, está lá no livro, a mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessencionando-se, quer dizer, purificando-se, para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. Então vem o Honório de novo tentar nos ajudar um pouco, né, no entendimento aqui do que acontece quando a gente estabelece essa conexão nesse momento onde a gente entra em prece, né? Então eu tenho aqui um exemplo do senhorzinho e da senhorazinha, o senhor José e a senhora Josefa, né? Então o André Luiz nos ensina: o solo do plano espiritual corresponde ao peso específico do espírito.
Como o espírito não pesa, o que está pesando é o perispírito. O nosso campo mental dimensiona, quer dizer, aquilo que pensamos, aquilo que emitimos, dimensiona as várias gradações sobre esse perispírito. Então tem uma pergunta aqui. Por que os espíritos, ao desencarne, se encaminham para diferentes faixas espirituais? Porque o campo mental de cada indivíduo é diferenciado e de acordo com o conhecimento e estrutura moral de cada um. Então, vamos ver aqui no desenho isso que está escrito. Vamos tentar exemplificar. O São José faleceu e veio para esse solo espiritual aqui. A dona Josefa, como era uma mulher mais esperta, né, pegou e foi para um nível espiritual mais alto. Né? O que aconteceu, então? O seu José, ele entrou em prece. No momento da prece, o que acontece? Você se eleva e vai lá para cima, lá para o último nível, né? Quando ele está rezando. Só que tem um problema. Quando acaba a reza, ele volta para onde ele estava. Então não adianta. Existe um denominador que representa a nossa tônica de vida. Podemos dar um colorido todo especial, exuberante à nossa áurea, quando estamos em prece. Como o contrário também pode acontecer. Quando a gente está com raiva também, você pode dar uma cor ruim e descer. Né? Porém, esta volta ao seu estado normal, pois que obedece o ritmo daquilo que somos. Quando oramos e fomos lá para o alto, e depois tudo se apagou, que é o exemplo de São José, né? Nem tudo, porque nós ficamos tocados por determinados valores, que são como sementes que ajudam a mudar o nosso ser. Então, lembrando daquele slide passado do Emmanuel, né? Fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Então, por mais que você não se mantenha naquele nível elevado, né, é muito importante, porque a gente fica tocado por valores, que a gente só consegue tocar esses valores quando a gente está nesse estado, então, de prece. Né? Tanto é isso que hoje a ciência já entendeu e só não chama de prece. Né? Isso o Humberto sempre cita isso, né? É que eles chamam de meditação. Mas o que é essa meditação? Essa meditação é outra maneira simplesmente de você chamar o nosso orar, o nosso rezar, você entrar em prece. Então, essa pergunta aqui, 22A, é importante. Que definição podeis dar da matéria? Né? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, um intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então a gente precisa da matéria para a nossa evolução. Né? Não tem como a gente evoluir se a gente não exercer ação sobre ela. Né? Agora, se a matéria é o instrumento que o espírito se utiliza para implementar a sua evolução, daí então que ao mesmo tempo ele é o laço que o prende. Por que é o laço que prende? Né? Se a gente voltar aqui, porque você está preso ao plano espiritual que o teu pensamento te leva. Então a matéria ela te prende também. Porque senão você ia logo lá para cima, né? Mas não, a matéria está te segurando naquele nível que é o seu. Então vem o nosso mestre de novo. Sempre podemos ir trabalhando a nossa evolução para que alcancemos outros patamares mais altos. Não pelas nossas concepções, não pelos nossos propósitos, não pela religião que temos, nem pelo centro que frequentamos. Não adianta ser baiano. Ah, brincadeira, gente, não. Mas o fim aqui que é importante, mas sim pela forma como agimos. Né? Não adianta você ter essa série de concepções.
Então, Jesus nos fala, porque a cada um de vós será dado segundo as suas obras. Jesus disse para os seus apóstolos, né? Eu leio aqui como discípulos, né? Nós somos discípulos também, é assim que eu vejo. Não é à toa que facilmente nos vemos nos apóstolos, quando ainda na sua fase embrutecida. Né? Tantas vezes escritas no Evangelho. Mas cada um de nós está na luz que nos é peculiar ao nosso momento. E devemos seguir firmes no nosso esforço para nos melhorarmos e nos tornarmos professores desta morada que chamamos de planeta Terra, conhecida no mundo espiritual como o educandário do universo. Enfim, é isso, gente. Se a gente for fazer um resumo aqui, né, o que a gente tem para lembrar é: conheça-te, estude, tenha bons pensamentos, reze e seja feliz, porque essa é a melhor maneira de encarar a vida. Muito obrigado. Boa noite.